Vamos orar pela vida dela, irmãos. Estenda as suas mãos para cá, em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus fale ao teu coração nessa noite. Pai, nós queremos agradecer a Ti, Senhor. Muito obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, porque nós aprendemos muito da Tua santa palavra. E use, ó Pai, a Tua serva, ó Deus, para ministrar a Tua igreja neste momento. Fale conosco, ó Pai. Que saiamos daqui, ó Deus, entendendo, ó Pai, aquilo que o Senhor deseja passar para cada um de nós. Que Teu Espírito Santo, ó Deus, haja no nosso meio. Então, Santo Espírito, ó Deus, fale com cada um de nós aqui, Senhor. E nós Te louvamos por tudo, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Graça e paz, irmãos. Boa noite. Para mim é sempre uma alegria estar aqui. Uma alegria e um desafio. Amém? Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre quando chega a tempestade. Muitos de nós sabemos que quando estamos aqui nesse mundo, nós, independente se nós servimos a Cristo ou não, nós não estamos isentos de passar por lutas e por momentos difíceis, mas nós sabemos que o Senhor é sempre conosco. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus 14. Mateus 14, fazer a leitura dos versos 22 ao 33. Imediatamente após Jesus, insistiu com seus discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho a um monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele sozinho. Todavia, o barco já estava longe, no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Quando os discípulos ouviram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: "É um fantasma!" Gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus lhe disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Ao que Pedro exclamou: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." Então Jesus lhe responde: "Vem." E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e começou a afundar e gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Então os que estavam no barco adoraram, exclamando: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Amém? Irmãos, nesse texto aqui, se nós formos olhar um pouquinho, fazer a leitura completa do capítulo, nós vamos ver que o Senhor Jesus, ele tinha acabado de fazer a multiplicação dos pães e dos peixes. Então, eles tinham tido um dia cheio, uma rotina bem cheia, e ao chegar no fim da tarde, Jesus fala com os discípulos. Algumas versões vão falar que ele ordenou que os discípulos entrassem no barco, e fossem para o outro lado. E Jesus fala para eles, que ele queria ficar um pouquinho, ele ia orar. Ali também tinha acontecido, eles tinham ficado sabendo que João Batista, tinha sido decapitado. Então Jesus estava provavelmente triste e ele foi ter um tempo sozinho com o Pai. Ele foi orar e buscar um tempo de solitude com o Senhor. Isso também nos mostra que nós precisamos também de um tempo a sós com o Senhor. Que Jesus, sendo filho de Deus, ele tinha anseio por esse momento com o Pai, e assim não é diferente nas nossas vidas. Só que os discípulos, eles são pegos de surpresa, Jesus não, Jesus sabe todas as coisas, Jesus sabia o que ia acontecer. E esses homens, eles são pegos de surpresa ali, na quarta vigília da noite. A quarta vigília da noite é entre as 3 horas da manhã às 6 horas da manhã, da madrugada. Então, esses homens estão ali, imagine. Só que é interessante lembrar que esses homens eram pescadores. Eles conheciam aquele lugar, eles conheciam o mar, mas eles são pegos de surpresa. E Jesus estava orando. Só que ele vê o que está acontecendo com os discípulos. De longe, ele percebe que os discípulos estavam com dificuldades. No Evangelho de Marcos é descrito que Jesus olha e vê que grande dificuldade os discípulos estavam. E Jesus vai ter com eles. Só que o interessante é que Jesus não foi de qualquer jeito, Ele poderia simplesmente aparecer ali, mas ele vai andando sobre as águas.
E às vezes, irmãos, em algumas ocasiões das nossas vidas, nós também somos pegos de surpresa. A tempestade chega. Num dia está tudo bem, né, está tudo ótimo com a nossa família, com a nossa saúde, com os nossos filhos, o nosso emprego. Vai tudo bem, né? Parece que está tudo no nosso controle. E de repente chega a tempestade. E o que fazer quando a tempestade chega na nossa vida? Como agir quando esse dia chega na nossa vida? Porque, como eu disse, independente de quem nós somos, independente do que nós fazemos, né, não interessa a nossa classe social, não interessa o que nós temos, se é melhor que um, se é melhor que o outro. Independente disso, nós estamos aqui neste mundo. Em algum momento nós vamos ser cometidos de alguma fatalidade, de algum problema na nossa família, nós não estamos isentos disso. Mas quando acontece isso, o que fazer? Nós precisamos continuar confiando no Senhor. As tempestades da vida não anulam a bondade de Deus. Nós precisamos entender, como cristãos, como servos de Jesus, que as tempestades não anulam o poder e o amor dele na minha e na sua vida. Porque quando a tempestade chega, de alguma forma, nós achamos que o Senhor esqueceu de nós. Nós começamos a nos fechar, né? A nos questionar por que estamos passando por isso. E se nós formos olhar para esse texto, os discípulos, eles estavam no centro da vontade do Senhor. Eles estavam fazendo aquilo que o mestre mandou eles fazer. Jesus falou para ele, entre no barco. Eles obedeceram. Eles estavam obedecendo uma ordem do Senhor e eles foram pegos no meio do mar por uma tempestade. E quantas vezes nós achamos que pelo fato de estarmos na presença do Senhor, que pelo fato de servirmos ao Senhor, de estar andando com Ele fielmente, nós achamos que nós não vamos ser cometidos de nada. Nós achamos que ser cristão é viver dentro de uma redoma, né, ser ali protegido e que nada vai acontecer. E não é assim que funciona. Nós precisamos ter um conhecimento real de quem é Jesus na minha vida, para que quando esse momento chega, eu não sofra. Eu sei que Ele está comigo. Quando os discípulos passam por esse tempo difícil, eles sabem, eles veem Jesus andando ali sobre as águas, eles assustam. E esses homens tinham acabado de ver tantos milagres que o Senhor tinha realizado. Eles sabiam que se Jesus falou que era para eles entrar e para chegar do outro lado, eles iam chegar. Irmãos, muitas vezes o medo nos enche tanto, né? Nós ficamos com tanto medo que nós esquecemos da realidade de quem é Jesus. Nós esquecemos que esse Jesus é o Criador dos céus e da terra. Nós esquecemos que Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. E esse mesmo Jesus, Ele disse o quê? Eu estarei com vocês até a consumação do século. Nós precisamos trazer sempre isso à nossa memória. Quem é Jesus para mim quando tudo está indo bem? Será que eu tenho amado esse Senhor? Será que eu tenho servido Ele com amor? Tenho buscado, tenho colocado Ele como preferência na minha vida? Será que Ele tem estado no primeiro lugar quando tudo vai bem? Quando nós olhamos para esse episódio, nós olhamos colocando a nossa vida. Será que quando eu estou no meu barco, tudo bem, as águas estão tranquilas, está tudo ótimo, eu estou bem, trabalhando, tenho o meu emprego, a minha família está ótima, meus filhos estão bem, meu casamento está ótimo. Será que nesses momentos eu tenho lembrado de Jesus? Será que nesses momentos, porque muitas vezes nós perguntamos, né, quem é Jesus para você na hora que a dor chega? Mas hoje eu estou perguntando diferente, quem é Jesus para você quando tudo está bem? Porque quando a dor chega, nós buscamos, nós clamamos, nós ajoelhamos, nós gritamos, pedimos, né, o socorro dele. Quem é Jesus para você quando tudo vai bem hoje? Eu não sei como está seu coração. E quem é Jesus para você nos dias maus? Será que eu tenho buscado? Será que eu tenho zelado? Eu tenho mantido uma vida de oração, uma vida de busca constante, de compromisso com o Senhor? É o que eu sempre falo, né? Os lugares que eu estou, as pessoas com quem eu estou, mostra realmente quem eu tenho servido, o que tem sido prioridade para mim. O que os meus filhos têm visto em mim, no meu testemunho, o que ele tem visto? Será que ele tem visto o quanto eu amo esse Jesus? Quando a tempestade chega, nós precisamos entender
que nós não podemos nos desesperar. Eu sei que muitas vezes, né, o desespero chega e não é... Esses homens, né, os discípulos de Jesus, estavam ali com o Senhor, com o próprio Mestre, né, vivendo com Ele, caminhando com Ele, e esses homens foram tomados de medo, muitas vezes por não ter um real conhecimento de quem era aquele homem, de ter realmente a profundidade de saber de quem era Jesus. Imagina você ver tanto... Isso acontece nas nossas vidas, não é? Se eu pedir para alguém falar aqui, quantos de nós já fomos testemunhas do que Jesus fez para nós nas nossas vidas? Quantos de nós já não vimos milagres acontecer, já não vimos o Senhor nos livrando de alguma coisa, restaurando casamentos, restaurando relacionamentos, fazendo milagres? Só que nós precisamos entender, irmãos, que o maior milagre que muitas vezes Cristo quer fazer é no nosso interior. Às vezes nós ficamos preocupados com o externo. Nós ficamos preocupados com aquilo que é material e nós esquecemos que o maior milagre é aqui dentro. Quando nós olhamos para esse episódio, nós vemos que Jesus... A preocupação dele foi o quê? Ele chegou primeiramente, quando ele viu aqueles homens, ele disse, não tenha medo, não temas. E Jesus não disse somente isso para eles, ele disse para nós hoje, não temas. E ele só não fala assim, não temas e vai embora. Ele fala, não temas, eu vou te ajudar. Eu sei que você sozinho é incapaz de fazer alguma coisa, eu sei que sem mim vocês não podem fazer nada, mas eu estou aqui, eu vou te ajudar. Não tenha medo, tenha bom ânimo, eu estou com vocês. Quando nós olhamos para o Salmos 13, é um salmo muito interessante. Salmo 13, Davi, ele questiona o Senhor. Ele fala assim, no verso 1, até quando te esquecerá de mim, Senhor? Para sempre, até quando esconderá de mim o teu rosto? No verso 5, ele diz assim, mas eu confio na tua benignidade. Algumas versões vai falar no seu amor, na sua graça. E o meu coração se alegra na sua salvação. E quantas vezes, diante da dificuldade, diante do problema, quando a dor chega, quando nós perdemos alguém que nós amamos, que é tão difícil, nós nos perguntamos, por que, Senhor? O Senhor esqueceu de mim? O Senhor não está olhando para mim? Eu estou servindo ao Senhor, eu amo a sua casa, eu amo a sua palavra, e o Senhor me abandonou, assim como Davi. Mas Davi, ele chega a um ponto que ele fala, não tenho o que questionar. Deus é Deus. E ele fala que o amor do Senhor, que a graça do Senhor, que o cuidado do Senhor para ele basta. Que ele vai se alegrar na alegria da salvação. E muitas vezes nós esquecemos de se alegrar na alegria da salvação. Nós esquecemos que o maior milagre foi feito na cruz. Que o maior milagre Jesus fez lá por mim, fez lá por você. É esse milagre. Esses dias, conversando com uma pessoa, eu disse isso, não se preocupe com milagres externos. O Senhor, Ele pode fazer? Nós cremos, o Senhor pode fazer. Ele faz quando é da vontade dEle, mas nós precisamos entender que o maior milagre que Ele faz é dentro de mim. E Jesus, quando Ele chega para os discípulos, o que Ele fala? Ele fala, não temas. E o que Jesus faz? Ele não acalma, se você for olhar bem para o texto, Ele não acalma a primeira tempestade. Ele fala com os discípulos. Ele sabia que o que mais preocupava aqueles homens não era a circunstância, era o coração, eles estavam com medo. E Jesus, primeiro, ele vai cuidar do interior e depois ele vai cuidar do exterior. Muitas vezes vai ser assim comigo, vai ser assim com você. Muitas vezes ele vai trabalhar dentro de nós, primeiramente, e depois ele vai acalmar a circunstância. Ele vai trazer paz nos nossos corações, vai trazer descanso, vai trazer alívio. Às vezes ele vai enviar pessoas, né, para que faça isso, para que abençoe as nossas vidas. Quantas vezes nós estamos desesperados, quantas vezes nós não sabemos o que fazer, e Deus manda pessoas que chegam na hora certa e fala alguma palavra que muda a nossa visão, que muda o nosso coração. Ou às vezes sozinho lá no quarto, orando, clamando ao Senhor, Ele traz o alívio. Quantas vezes eu chorei sozinha dentro do meu quarto e falei, Senhor, o Senhor sabe, o Senhor traz alívio. Semana passada eu estava conversando com uma pessoa, eu estava falando isso para ela. Que às vezes, em algumas circunstâncias das nossas vidas, né, quando o problema chega, nós sofremos, viu, irmãos? Quando a decepção chega, quando somos confrontados com alguma coisa, com pessoas, né, principalmente, eu tenho entregado na mão do Senhor.
Eu tenho entregado verdadeiramente. Não tenho justificado, não tenho ficado falando. Às vezes a gente quer, né? Mas por quê? Por que isso? Por que daquilo? Por que a pessoa fez isso? Por que a pessoa... Não, eu tenho entregado. Irmãos, e Deus tem honrado. Deus tem trazido pessoas de volta, pessoas que a gente, né, como diz, até deixou para lá, né, continuou amando, continuou orando, e Deus tem trazido essas pessoas de volta com o coração quebrantado. Pedindo não que isso seja para honrar, mas a pessoa chega e fala, olha, aconteceu tal coisa, vocês não tiveram culpa, eu que fui, mas hoje eu reconheço, perdão. Eu amo a vida de vocês. Então, é o Senhor que nos justifica. Então, na hora da nossa dor, independente do problema que chega em você, independente da tempestade que você está passando, saiba que o Senhor é com você. E assim como ele disse para os discípulos, não temas, eu estou aqui, sou eu. Ele diz para mim, ele diz para você, não temas. Não temas, eu estou contigo, eu estou cuidando. Jesus, ele vê a minha dor, ele vê a sua dor. E Jesus, quando ele esteve aqui, irmãos, ele foi como nós. Ele sofreu, ele sentiu dor, então ele sabe exatamente aonde dói. Ele sabe exatamente aquilo que aflige a sua alma nessa noite. Ele sabe. Mas pode ser também que você esteja aqui, está tudo bem, graças a Deus. Mas não deixe de ter esse encontro de busca com o Senhor. A cura, irmãos, muitas vezes a cura do medo em nossas vidas é a presença de Cristo. Às vezes nós estamos tão distante do Senhor, nós estamos tão longe dele, que nós sentimos medos, nós sentimos temores, nós não sabemos o que fazer. Mas por quê? Porque estamos longe da presença dele. Não temos orado, não temos buscado. E a oração, irmãos, muitas vezes nós oramos, nós clamamos e nós achamos que com a nossa oração, que o nosso clamor vai mudar o coração de Deus. E não é o coração de Deus, é o nosso. A oração serve para mudar o meu coração diante da situação. Ela traz alívio, traz conforto para a nossa alma. Nós testemunhamos tantas vezes pessoas que estão aflitas, sofrendo, e você vai lá, você chega, você ora com ela, e a pessoa sente aquele cuidado, sente o Senhor pegando no colo. Só que às vezes nós só buscamos a resposta no outro. Às vezes nós achamos que a oração do outro tem mais poder. Não, a minha oração também tem. Mas eu preciso construir isso aí dia a cada dia, de ter uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, de estar buscando a presença do Senhor, de estar em comunhão com os irmãos. Irmãos, a importância de estar aqui, de ter os irmãos. Nós sabemos quantos irmãos aqui às vezes têm passado por luta e quando chega aqui recebe um abraço. Tem irmãos, né, mandando mensagem, perguntando como você está. Eu estou com você em oração. O dia que o Vinícius passou por cirurgia, era uma cirurgia simples, porém era uma cirurgia, né? E eu estava lá com tanto medo, a cirurgia demorou bastante. E na hora que eu estava lá, vários irmãos, eu não estava conseguindo responder, vários irmãos mandando mensagem, mandando áudio de oração, e aquilo fortalece. Aquilo traz paz para o coração e você consegue ficar em paz, esperando, aguardando. A gente vê o cuidado do Senhor, então é bom você estar em comunhão, é bom você congregar, estar na igreja. Eu tive um probleminha lá à noite no quarto, né, Lídia? Probleminha meio sério. E aí eu falei, vou ter que orar, porque o negócio tá feio. E o Ricardo de casa falou, amor, ora. Ora que... Aí a enfermeira falou assim para mim, não tem um quarto, não dá para trocar vocês de quarto. Eu falei, dá. E o Vinícius desesperado, né, a gente não conseguia dormir. E aí daqui a pouco a moça veio e falou assim, olha, não tem quarto, mas eu vou dar um jeito. Eu falei, amém. E eu orando, pedindo para Deus, chorando, porque eu já estava desesperada, irmãos, que eu precisava dormir e o negócio estava meio agitado lá. Aí ela veio e falou assim, olha, eu consegui um quarto. Mas, né, o paciente está meio, ele estava com uma cirurgia meio feia, assim, eu falei, ele faz barulho? Ele ronca? Não, eu falei, então nós vamos para lá. E Deus cuida. Antes ela veio, a Lígia fez isso por mim, ela foi lá, tentou, não tinha. Mas Deus, irmãos, até isso, nossa, não é nada, é muita coisa. E às vezes nós não oramos, às vezes nós não confiamos coisas pequenas na mão do Senhor, às vezes nós achamos, para quê?
É só uma coisinha de nada. Para que eu vou pedir isso para Deus? Vou incomodar Deus com isso? Para quê? Não, irmãos, a palavra do Senhor fala que nós temos que fazer todas as nossas coisas, petições diante dEle. Assim como todas as coisas é para a glória dEle, nós também temos que pedir tudo para Ele, independente do que seja. Às vezes você está passando por um problema pequeno, alguma coisa que você acha que é tão pequena, ore. Peça para o Senhor, para que Ele te ajude, e Ele vai ajudar. E às vezes esses pequenos milagres vai fortalecendo a sua fé. Vai fazendo você ver quem é esse Deus a quem você serve. Muitas vezes nós esquecemos de quem é esse Senhor a quem eu sirvo. Nós achamos que Jesus, que Deus mudou, Ele continua o mesmo. Ele é o mesmo Deus que ressuscitou mortos, Ele é o mesmo Deus que agiu na vida de profetas, Ele é o mesmo Deus. O que muda somos nós. Nós muitas vezes achamos, porque somos seres limitáveis, achamos que o Senhor tem limite. Ele não tem limite. Quando nossos recursos acabam, quando nós olhamos e falamos assim, não tem mais jeito, acabou, tudo está terminado, não, o Senhor vem. Ele vem com os recursos, Ele vem e cuida de mim, Ele cuida de você. Às vezes a resposta, irmãos, não vai ser aquilo que eu quero, que eu estou buscando, mas Ele me fortalece. Ele traz renovo na minha alma para eu continuar. Às vezes nós olhamos para a vida de pessoas e nós olhamos assim e falamos assim, como que essa pessoa está de pé? É o Senhor. Quando a tempestade chega, não olhe a circunstância, olhe para Cristo. Quando Pedro, ele fala para Jesus, se é o Senhor mesmo, né, faça que eu vou até aí. E ele vai. Só que quando ele sente os ventos, né, quando ele sente ali a força do vento, ele tira os olhos do Senhor e ele começa a afundar. Pedro, ele esquece de quem é aquele homem que está chamando ele. Ele esquece de quem é aquele homem. E muitas vezes nós somos como Pedro. Porque às vezes nós lemos as Escrituras e nós falamos, nossa, como que a pessoa pode fazer um negócio desse? Nós fazemos pior. Nós somos iguais. E Pedro, ele tira os olhos de Jesus e ele começa a olhar ao redor, ele começa a olhar as circunstâncias. E muitas vezes nós somos assim. Irmãos, quando nós tiramos os olhos do Senhor e colocamos os olhos nas circunstâncias, o mundo fica um mundo perigoso. Nós olhamos para pessoas, nós começamos a pecar, nós começamos a se afastar do Senhor, nós começamos a sentir medo, nós começamos a não ter mais fé. Quando os nossos olhos viram para outras coisas, às vezes uma pessoa que nos machuca, às vezes uma pessoa que nos fere, nós começamos a tirar o olho e começamos a colocar o olho só naquele problema, só na pessoa, e nós esquecemos de quem é Jesus. Às vezes a circunstância vem, o problema vem, e você coloca só os olhos naquilo, não tem mais jeito. Porque isso, o médico disse isso, porque isso, daquilo, porque... E você esquece de quem é Jesus. Quantas vezes nós tiramos os olhos do Senhor, quantas vezes quando nós esquecemos do que Ele fez para nós? Somos como os discípulos, às vezes nós vivemos tantas coisas que o Senhor fez, tantos milagres, aí chega um problema, nós esquecemos que Ele fez lá no passado. Nós esquecemos. Esquecemos que aquele Deus que fez no passado é o mesmo de hoje, mas a diferença, às vezes, é a minha comunhão com Ele. A diferença, às vezes, é o meu relacionamento com Ele. Irmãos, vida cristã precisa de relacionamento com o Senhor. Não tem como eu falar que eu amo a Cristo se eu não tenho um relacionamento com Ele. Jesus fala que nós somos seus discípulos se a gente fizer o que Ele manda. Será que eu tenho feito? Às vezes nós não conseguimos amar nem o irmão. Às vezes nós não se alegramos com o irmão que chega na igreja. Quantas vezes nós ficamos com os nossos corações tristes porque chega alguém na igreja e começa a fazer e você olha e fala, ai, ele está fazendo. Amém, glória a Deus. Deus usa a vida dele e a minha. Ele chegou para acrescentar, vamos ser bênção, vamos se ajudar. Nós precisamos entender que nós somos um corpo. E às vezes nós achamos que nós cremos em Jesus, Jesus é o cabeça. E nós queremos só a cabeça do corpo, né? Eu vou ficar só com a cabeça, o resto deixa para lá e não tem como. Ou eu sirvo, ou estou com Cristo, ou não. Por isso que na hora que a luta chega, que a tempestade chega, meu coração às vezes não está no lugar certo. E eu sofro. E eu vou começar a questionar o Senhor assim como Davi. Até quando, Senhor, o Senhor vai esquecer de mim? Até quando eu vou passar por isso e o Senhor não está nem aí? E o silêncio de Deus parece que faz mais barulho do que a circunstância ao nosso redor. Não é assim, muitas vezes?
Muitas vezes é uma luta interna, porque nós achamos que Deus está em silêncio, que a gente está orando, que a gente está ali pedindo e parece que nada acontece. Irmãos, o Senhor, Ele está trabalhando. Ele fez uma promessa que estaria conosco, não temas, eu estou com vocês, e Ele está. Só que nós, muitas vezes, esquecemos. Esquecemos de quem é Jesus porque nós não conhecemos, de fato. Porque nós não lemos a palavra do Senhor, porque nós esquecemos de quem é esse Jesus. Nós esquecemos. Quem é Jesus para você esta noite? O que Ele tem sido na sua vida hoje? O que foi? O que motivou o seu coração essa noite de estar aqui? E sabe o que acontece também muitas vezes? Às vezes nós achamos que nós não somos dignos de estar na presença dEle. Quantas vezes nós ouvimos pessoas falando assim, não sei para que fulano está lá na igreja. Não sei para que ele está indo na igreja. Amém, glória a Deus. Ele está vindo. O Senhor vai trabalhar, o Senhor vai fazer a obra, Ele está buscando, Ele está tentando. Nós somos falhos, somos criaturas falhas, ainda não fomos revestidos. Somos servos do Senhor, porém em construção. Então nós vamos falhar, nós vamos pecar, nós vamos errar, mas é importante que nós estejamos aqui do jeito que nós estamos. Não fica preocupado. Não fica preocupado com isso. Eu vou lá, mas venha. Venha desse jeito. Venha do jeito que você está, não importa como está seu coração, não importa como está a sua vida, priorize o momento de comunhão com o Senhor, de buscá-lo, de estar aqui na presença dEle. Isso vai fazer a diferença na sua vida, e isso vai fazer a diferença quando a tempestade chegar na sua vida. Porque você vai estar em comunhão com seus irmãos, você vai ter pessoas para te ajudar, e você vai estar em comunhão com o Pai. Não sofra sozinho, não saia do corpo. Não deixe de estar dentro da presença, de estar fazendo parte disso. Eu posso ser igreja sozinho na minha casa? Não, você não pode. Nós não podemos. A igreja é isso aqui, a igreja é a união, o conjunto de cada um, de cada membro, de cada parte do corpo que faz parte do corpo de Cristo. Sozinho eu não sou igreja e eu preciso estar junto com meus irmãos em comunhão, buscar, priorizar. Hoje é domingo, eu vou estar na presença dEle e é tão pouco, irmãos. Se nós formos olhar para aquilo que Jesus fez por nós, o sacrifício na cruz que nós vamos relembrar hoje através da ceia, se nós formos lembrar aquilo que o Senhor fez, se nós formos colocar, nós vamos ficar com vergonha. Porque nós fazemos tão pouco diante da grandeza dEle, diante do amor dEle, diante de tudo que Ele faz por nós, é tão pouco. Por mais que eu faça, por mais que eu trabalhe, por mais que eu faço tudo, é pouco diante do amor, do sacrifício de Jesus que foi feito por mim e por você naquela cruz. Então, independente de como está a sua vida, do que você está passando, lembre, o Senhor é com você. Havia um súdito que dizia sempre para o rei que Deus é bom. Um dia saíram para caçar e um animal feroz atacou o rei e ele perdeu o dedo mínimo. O súdito ainda lhe disse, Deus é bom. O rei mandou prender. Se Deus é tão bom assim, por que eu fui atacado? E o súdito continuou, Deus é bom. E o rei, muito irritado, falou, prende esse homem que eu estou cansado dele. Disse, Deus é bom e as coisas ruins acontecem comigo. Em outra caçada, o rei foi capturado por índios canibais. Na hora do sacrifício, o cacique percebeu que ele era imperfeito, porque faltava um dedo. O rei foi solto e chegou para o súdito e disse, é verdade, Deus é bom. Mas por que então, se Deus é bom, por que você foi para a prisão? Por que ele permitiu que eu te colocasse na prisão? O súdito respondeu, porque se eu estivesse com você, era eu que ia ser morto. Então, Deus é bom. Então, independente do que você está passando, independente de como está seu coração, independente da luta que você tem passado, independente de qualquer coisa, você pode olhar para mim e falar, Fatinha, você não sabe como está meu coração, mas o Senhor Jesus, Ele sabe. Ele sabe e Ele está com você. As palavras dele é, não temas, eu estou com você. Independente do que você está passando, meu filho, eu sou contigo. Confia em mim. Confia que eu estou cuidando. A dor vai passar. A bonança vai chegar. Mas continue com os seus olhos no Senhor, olhando para Ele. Assim como a Fatinha pregou, vamos descansar. Eu sei que não é simples, não é fácil descansar em Deus. Mas nós, pela graça de Deus, nós vamos conseguir. Porque se o mar, se o trovão vem vindo, o Senhor Jesus, Ele está conosco.
nos protegendo, nos guardando. Deus está no controle de todas as coisas e muitas vezes nós estamos andando preocupados. Deus está trabalhando para aqueles que o amam. Deus está fazendo coisas grandiosas que ainda nós não sabemos, que ainda nós não estamos vendo, mas Deus está trabalhando. Deus está dizendo para nós: olha, descansa, descansa que eu estou fazendo todas as coisas. Então quem sabe você está passando por algum momento difícil nessa noite. Coloque diante do Senhor: Senhor, eu não consigo sair disso, mas o Senhor pode. O Senhor pode fazer infinitamente mais do que aquilo que eu estou pedindo ou pensando. Pai, em nome de Jesus, eu coloco cada vida nesta hora, neste momento, que está orando, ó Deus, diante do Senhor. Ó Pai, só cada um sabe, ó Deus, aquilo que tem vivido, aquilo que tem passado, ó Deus. Ó Pai, mas nós acreditamos que o Senhor está fazendo algo novo, o Senhor está fazendo algo diferente, o Senhor está abrindo, ó Deus, um caminho no ermo, o Senhor está fazendo coisas novas, ó Pai, que ainda nós não estamos vendo, mas nós acreditamos em Ti, Senhor, e nós louvamos o Teu nome, ó Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, irmãos? Pode se assentar, por gentileza?